Olá, boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo, quinto ano? Bom, então vamos aqui para mais uma aula de ciências e hoje nós vamos falar sobre uma data muito importante, né? Que é o Dia Mundial da Água, né? Quem lembra qual é esse dia que está chegando? Bom, é o dia 22 de março, não é isso? Bom, nós vamos começar, né, falar um pouquinho na aula de hoje. Amanhã nós faremos atividades relacionadas com o Dia Mundial da Água, que nós iremos comemorar, né, no dia 22, na segunda-feira, certo? Bom, conto com a participação de vocês todos para realizar as atividades relacionadas com esse dia, com essa data tão importante. Igual está nesse cartaz aí, né? Preservar a água é valorizar a vida. Bom, então o Dia Mundial da Água, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa história, é comemorado em 22 de março e apresenta como objetivo, né, colocar em discussão assuntos importantes relacionados com esse recurso natural, né, que é a água, que é tão importante para a nossa vida. Então, como sabemos, a vida no planeta só é possível graças à presença de água. Desse modo, cuidar das fontes de água é fundamental para a nossa sobrevivência. Então, vamos refletir sobre isso, né? E pensar bem quais são as atitudes que devemos tomar. Bom, o corpo humano, por exemplo, necessita de água para diversos processos, como a manutenção da temperatura corpórea e o transporte de substâncias. Então, nós vamos ver agora, né, qual é a função da água dentro do nosso organismo, né? Porque ela é tão importante para nós seres humanos. Espero que vocês entendam, né, essa importância e que vocês possam já refletir, pensar como nós devemos, né, preservar a nossa água, né, esse bem tão precioso para a nossa vida. Sem ela, a gente não existiria, né? Então, no dia 22 de março de 1992, a ONU, além de instituir o Dia Mundial da Água, divulgou a Declaração Universal dos Direitos da Água, que é ordenada em 10 artigos. Veja a seguir alguns trechos dessa declaração. Então, nós temos aí 10 declarações sobre a água. Bom, a primeira delas: a água faz parte do patrimônio do planeta. Olha só, então a água agora ela é um patrimônio, né? Então é lei, se preservar a água é lei. É uma obrigação nossa do planeta inteiro. A água é a seiva do nosso planeta. E o 3, os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. Bom, quinto, a água não é somente herança de nossos predecessores, né? Ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. A água não é uma doação gratuita da natureza. Ela tem um valor econômico, né? Precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. Olha só, né? Quanto essas declarações, elas abrem, né, a nossa mente para que a gente possa refletir e ver como nós devemos cuidar da nossa água, né? Hoje a gente pode achar que nós temos muita água para o consumo,
Mas quando a gente vai olhar a quantidade de pessoas, de cidades, de lugares que existe que não tem água, a gente percebe que existe muito mais pessoas sem água do que com água, né? Então, fica aí, né, essa reflexão para que a gente possa mudar o nosso comportamento em relação aos cuidados que devemos ter com a água. 8. A utilização da água implica respeito à lei, certo? Então, é lei. Se cuidar da água é uma lei universal, né? Não é só uma lei de um país ou de uma cidade, é uma lei para todos os que vivem e precisam de água. Devemos cuidar dela. A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social. Bom, o planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão de sua distribuição desigual sobre a terra, não é? Vocês já sabem, já têm consciência, sei que vocês são alunos do 5º ano, mas que todos os anos, quando vocês verem, né, nessa época, a gente comentar, os professores comentar, a gente fazer aqueles projetos, né, sobre a água, os cartazes, de como nós devemos cuidar, né, de não abrir a torneira quando está escovando o dente, deixar a torneira aberta, a água derramando à toa, né, de tomar o banho com o chuveiro desligado enquanto se esfrega. Então, tudo isso, né, é uma forma da gente preservar a nossa água. Vamos falar um pouquinho também sobre a importância da água para os seres humanos, né? Além de ser as 10 declarações que a gente viu. Então, a água, ela é um recurso essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos, como nós já comentamos lá no início, né? Ela participa da formação do corpo, dos organismos, e por ser considerada um solvente universal, é fundamental para a realização de diversas reações químicas, né? Além dessas funções, no corpo humano, podemos destacar como importantes papéis desempenhados pela água. Então, a gente vai ver né, quais são os papéis que ela desempenha no nosso corpo, que é tão importante. Por isso que muitos especialistas pedem, né, para que a gente consuma, né, beba pelo menos 2 litros de água por dia, né? Porque ela purifica, por ela ser um solvente, ela limpa o nosso organismo de coisas que não são muito boas, que não fazem bem, né? Então, das importâncias, né? O que ela faz? Bom, ela faz a regulação da temperatura do corpo. Então, a água faz parte do suor, que apresenta papel importante no resfriamento do corpo. Após ser eliminado pelas glândulas sudoríparas, o suor evapora, causando resfriamento. Então, olha só algo que é importante, né, no nosso corpo. A água, ela resfria. Também, ela é um transporte de substâncias. A água constitui o plasma sanguíneo, né, que é o nosso sangue, que garante o transporte de diversas substâncias, como sais minerais e nutrientes. Então, ela é responsável por distribuir todos os nutrientes, como a gente falou lá no início, a parte química do corpo, né? Que é onde ela distribui todos os minerais e nutrientes do nosso corpo, de que a gente possa ficar o quê? Mais forte, mais nutridos, né? Bom, e a eliminação também de substâncias para fora do corpo, né? O que eu falei, né? Quando você bebe bastante água, ela purifica, ela faz a lavagem, a limpeza de coisas que não são boas para a nossa saúde. Então, a água faz parte, por exemplo, da composição da urina, né? Que é o xixi,
que garante a eliminação de substâncias tóxicas, que são coisas que não fazem bem para o nosso organismo, ou que estão em excesso em nosso corpo. Bom, a proteção de estruturas, ou seja, ela protege também, né? Então, a água está presente, por exemplo, nos líquidos encontrados entre as articulações, né? Participando, portanto, da proteção dos nossos ossos contra o atrito, né? Ela também garante a proteção do feto, né? Uma vez que faz parte da composição do líquido amniótico. Então, aqui são coisas, né, que vocês vão conhecer mais aprofundadamente. E veja só o quanto a água é importante para o nosso corpo. Olha só como é que ela atua, a maneira como ela atua dentro do nosso organismo, não é? Ela nos cura de praticamente de muitas doenças, né? Faz com que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Já pensou? O indivíduo não tem água para beber? Como é que seria essa vida? Não é? Por isso que a gente não pode, né? A gente pode até passar alguns dias sem comer, mas sem beber é mais complicado, não é? Sei que vocês já ouviram falar sobre isso. Bom, então dando continuidade, em razão, né, de sua importância, recomenda-se a ingestão de cerca de 2 litros de água por dia, para que o organismo continue funcionando perfeitamente. Então, vale destacar que essa é uma recomendação geral e que fatores como idade, sexo, peso, né, estação do ano e prática de atividades físicas podem afetar a quantidade necessária de água para o organismo. Ou seja, as pessoas que fazem exercício, né, que se exercitam bastante, elas consomem uma quantidade de água maior do que aqueles que ficam só em casa, né? Por exemplo, se você é do sexo masculino ou do sexo feminino, ou seja, isso interfere também, ou seja, um pode ter mais água no seu corpo do que o outro, né? Também o peso, né? Tudo isso interfere na quantidade de água que aquele indivíduo possa ter no seu organismo. Então, cada um vai consumir uma quantidade de água diferente, né? De acordo com as necessidades do seu corpo. Bom, então aí nós temos uma imagem, né, para que a gente possa refletir sobre o Dia Mundial da Água, que é uma data para refletirmos a respeito da importância de preservar os recursos hídricos, né? Então, pense bem nisso, reflitam, né, sobre as maneiras como nós devemos preservar os nossos rios, né, os nossos lagos, nossos mares, né, que através dele é que nós fazemos o quê? A captação da nossa água, né, desse bem tão precioso para a nossa vida, certo? Então, tchau, tchau. Finalizamos a nossa aula de ciências de hoje e amanhã nós teremos aula novamente, né, referente à aula de segunda-feira. Então, amanhã nós faremos uma atividade relacionada à nossa aula de hoje. Tchau, tchau, até a próxima.